Oi gente, então esse é mais um vídeo aqui da série do Titulino. E esse agora vai ser para fechar o tutorial que eu vou explicar para vocês como é que a gente constrói esse instrumento. Então aqui só para resumir essa última apresentação vai ser um pouquinho mais curta. Primeiro eu vou falar um resumo, uma visão geral do equipamento. Depois aquela relação entre a derivada, né, a taxa de variação de pH e volume e como que isso a gente usa para calcular a próxima variação de volume. E quando acaba a titulação, como que a gente faz para determinar o volume de equivalência, certo? E finalmente, também comentar resumidamente do código em Processing, que é a parte da programação. Então essa aqui é uma visão geral, um diagrama do instrumento como um todo, né? A gente tem aqui a bureta adaptada com a mangueira, o motor servo, acoplado aqui ao final da mangueira para fechar e abrir a mangueira, o eletrodo de pH para medir o pH da solução, aquele circuito que eu mostrei nas outras apresentações para fazer a leitura de pH e finalmente o Arduino. Então agora eu vou falar de como que a gente faz para controlar o volume em termos das equações que a gente usa. Então aqui eu tenho uma planilha que eu vou mostrar para vocês, é uma simulação de uma titulação, e do outro lado aqui uma hipérbole, né, que é a equação que eu estou usando para fazer esse controle. Ou seja, vocês podem ver aqui no eixo Y a taxa de variação de pH por volume, e nesse eixo aqui o volume. Então eu vou titular aqui, né, e aí vocês vão vendo que esse ponto vermelho indica onde que eu estou nessa equação aqui, nessa hipérbole. E aí com isso significa o quê? Qual o volume que eu vou estar adicionando, que ele vai estar calculando para a próxima adição em função de quanto que variou. Então quanto mais varia, menor o volume que é adicionado, que significa que ele está perto da inflexão, e quanto menos varia, maior o volume. Ou seja, mais para o final da titulação, ou aqui no início, ele vai adicionando volumes maiores. E claro, vocês podem usar outras equações também, isso aqui é só um exemplo de uma equação que faz adições de volume grande para taxas pequenas e adições pequenas para taxas grandes. Então agora eu vou falar como que a gente faz para fazer a determinação do volume de equivalência, né, que é a parte final da titulação. Então, no caso, a gente tem como opção a primeira derivada, né, encontrar o máximo, a segunda derivada também, e o método de Gram, que eu agora não vou comentar muito, porque eu vou falar só um pouco da primeira derivada, que é o método que eu usei aqui no programa. Então, para a gente usar a primeira derivada, a gente precisa ter uma rotina do programa para encontrar os máximos, e nesse sentido tem que ter um limite para definir, né, a partir de que ponto que a gente vai considerar um máximo, né? Essa é a maneira mais simples que eu usei. Claro, vocês podem pensar numa maneira melhor até para fazer isso. Então, gente, agora eu vou fazer uma pequena demonstração aqui com o titulador virtual para vocês verem o que eu falei da questão da derivada. Então aqui a gente começa a titulação, que esses pontos verdes está titulando em cima de uma curva padrão, e essa curva vermelha seria a derivada, né? Então aqui a ideia é o seguinte, né? Essa derivada que ele está registrando, eu estabeleci um limite aqui representado por essa linha, e os valores que ele encontra acima, ele considera como máximo. É claro, é uma maneira bem simples da gente encontrar os máximos, mas que permite a gente encontrar um número grande de máximos, quer dizer, um número qualquer de máximos para uma curva poliprótica, né? Então aqui no caso ele achou as duas inflexões e aí consegue determinar os dois volumes de equivalência dessa curva. Vou falar agora então do código em Processing. Na verdade vou fazer só um resumo, porque não dá para entrar em todos os detalhes, então eu vou enfatizar o que eu considero mais importante. Então primeiro aqui, isso aqui é o botão que a gente viu naquele outro slide para começar a titulação. Então tem aqui essa função rect, que vai fazer o retângulo. Aqui são alguns parâmetros, né, de texto, a cor, que é esse fio. E aqui eu escrevo, por exemplo, esse int é a minha variável, né, que vai indicar um indicador para saber se a titulação vai ser efetuada ou não. E aqui eu escrevo titular, né, no caso, para eu começar a titulação, se ela não tiver iniciado ainda, ou parar se ela já estiver acontecendo.
E aqui é a função dentro do botão, né? Esse void aqui, mouse pressed, significa se eu apertar o botão. Isso aqui são as coordenadas, né? Indicando que região do gráfico que isso vai ser, que essa função vai ocorrer. Aquele indicador que eu tinha comentado. E novamente aqui é uma parte gráfica, né? Isso tudo aqui para construir aquele gráfico que a gente viu lá, mas no caso aqui é o gráfico do titulador verdadeiro lá que a gente viu em outros vídeos já. Então, continuando aqui, essa é a parte aqui do código para fazer a leitura de pH que eu mostrei no primeiro tutorial. A diferença aqui é que eu estou com um delay grande, né? Porque eu preciso esperar estabilizar o pH da solução, senão a gente não consegue traçar uma curva direito. E aqui, continuando, essa é a parte de a gente registrar os dados da titulação no gráfico. E aqui temos algumas variáveis também do gráfico. No caso aqui, esse x2 e y2, que significa o VB, o volume de titulante, o pH, e aqui uma derivada. E isso aqui são aqueles pontos também, essa elipse são os círculos que vocês veem no gráfico. E essa parte aqui é daquele cálculo da derivada, né, para a gente ver as próximas adições de volume, né. Então esse aqui é o que eu falei naquele outro slide da hipérbole. Então aqui alguns parâmetros que funcionaram bem. Isso aqui foi testando que eu encontrei esses parâmetros. E isso aqui é a rotina que eu fiz para encontrar os máximos. Na verdade, o que eu faço aqui, eu defino um limite, aqui no caso 1.4, e depois eu vou procurando, sempre se eu encontrar um valor da derivada maior que esse valor, ele vai registrando nesse vetor aqui. Eu usando sempre o valor absoluto, porque eu posso ter a curva tanto ácido contra base, quanto base contra ácido, e isso vai mudar o sinal da derivada, certo? Tem mais alguns detalhes aqui, quem quiser entrar em contato para tirar dúvida, ou até receber o código inteiro, é só depois mandar no meu e-mail. E finalmente isso aqui é a parte de determinar os volumes de equivalência. Então, na verdade, aqui ele só vai pegar os máximos que ele encontrou, né, e vai plotar uma reta no gráfico e também registrar o volume. E finalmente isso aqui para interromper quando acabar a titulação. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado. E qualquer dúvida ou sugestão podem entrar em contato. E até o próximo projeto.